Bom dia, estou aqui para apresentar mais uma aula sobre gado de corte. O tema da aula de hoje é pastejo rotacionado do capim andropógon. Eu vou dar um exemplo aqui de planejamento nutricional de gado de corte a pasto, com uma planilha simples e bem eficiente que eu desenvolvi, utilizando aqui o exemplo do capim andropógon, tá? Então, começando a planilha aqui, ó. Eu vou dar um exemplo. Você quer fazer um pastejo rotacionado para vacas. Pessoa, eu quero fazer um pastejo rotacionado para vacas. Quantas vacas você tem? Eu tenho 300 vacas e 10 touros. Quero fazer um pastejo rotacionado do andropógon para essas vacas. A planilha calcula já automaticamente a quantidade de UA que você vai ter, tá? E nós vamos calcular o primeiro passo. A primeira planilha faz o cálculo do pastejo rotacionado na época das águas. Então, o seu trabalho até aqui foi só colocar quantas vacas você tem, quantos touros você tem. Então, eu faço ATF, então coloca só as vacas. Segundo passo, a planilha vai calcular a área do pastejo rotacionado para a época das águas, a área a ser plantada e o número de piquetes. Aqui é o consumo de matéria seca de cada UA, não precisa mexer nisso aqui. Eu considerei 2,5% do peso vivo do consumo. Então cada UA come 11,25 kg de matéria seca por dia. Aqui eu botei a quantidade de período, aqui é o dias do período chuvoso, a quantidade de dias da sua estação chuvosa. Eu coloquei que a estação chuvosa é 210 dias. Se a sua região for diferente, você vai alterar aqui. Não, na minha região são 6 meses de chuva, então você vai botar 180 dias. Minha região é 7 meses de chuva, 210 dias. Coloca aí a quantidade de chuvas, a duração do seu período chuvoso, tá? A planilha calcula automaticamente o consumo de matéria seca total em toneladas, a área a ser plantada, tá? Então aqui, para alimentar essas 300 vacas com mais 10 touros, eu preciso plantar 232 hectares, é a área total a ser plantada. Quando você faz um pastejo rotacionado, essa é a área de pastagem efetiva que eu preciso. Quando você faz um pastejo rotacionado, você precisa fazer corredores e você precisa fazer uma área de lazer para os animais lamberem sal mineral, beberem água, né? Será um local que eles vão descansar, vai ter a sombra, o animal vai ficar ruminando. Então, essa é a área de lazer que a gente fala. Você precisa adicionar mais 15% dessa área de pastagem para os corredores e para a área de lazer, tá? Então, explicando aqui, ó, a área de lazer é a área que você vai colocar o coxo de sal mineral, a aguada, a sombra. É um local para o animal ruminar, para o animal descansar, tá? É chamado malhadouro do gado, né? Então, a área de lazer é em torno de meio hectare para até 600 animais e 1 hectare para até 4.000 animais. Olha lá, corredores, em torno de 12 a 15 metros de largura para os corredores, tá? Para que não haja formação de barro, para que não haja formação de lama e nem acidentes. Então, o corredor que dá acesso aos piquetes, de 12 a 15 metros de largura. E as porteiras, os colchetes de acesso a cada piquete, 4 a 5 metros de largura para o lote de até 50 animais, 6 a 7 metros de largura para lotes de 51 a 100 animais e 8 a 9 metros de largura para lotes maiores que 100 animais, para evitar acidente. Quando o animal for entrar dentro do piquete, se a porteira for muito curta, um animal vai querer pular em cima do outro, vai ter muito acidente, vai quebrar muita estaca, muita cerca. Não vai ser legal. Aqui eu tenho um período de descanso de ocupação. Aqui tem apenas um, mas aqui nessa primeira planilha aqui, ó, tem todos os períodos de descanso que você pode utilizar para o andropógon, todos os períodos de ocupação que você pode utilizar para o andropógon, e você pode ter desde 8 piquetes até 3 piquetes. Se eu quero ter menos piquetes e gastar menos com cerca, eu uso um período de descanso maior e um período de ocupação maior. Se eu quero ter menos piquetes, eu uso um período de descanso menor, um período de ocupação menor. Qual a vantagem de um período de descanso menor, um período de ocupação menor? Vai ter o menor consumo da rebrota, tá? Então, por isso eu tenho o menor consumo da rebrota. O período de descanso é menor, que a planta consegue, né? Ela consegue rebrotar com maior facilidade, porque não esgota a reserva energética dela. Se eu tenho um período de descanso, um período de ocupação maior,
o animal está comendo a rebrota da planta forrageira, então ela precisa de mais tempo para se recuperar, tá? Então 26 dias. Então a quantidade de piquetes é você que vai escolher aqui, ó. Então aqui tem um espaçozinho para você colocar quantos piquetes você quer. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então para alimentar 300 vacas e 10 touros, eu preciso plantar 232 hectares, mais 15% disso aqui, mais 15%, adicionar 15% dessa área, que vai ser os corredores e a área de lazer, tá? Na época das águas eu consigo colocar 1,4 A por hectare. Eu utilizei aqui um período de descanso de 25 dias, com 5 dias de ocupação, deu 6 piquetes. Então eu preciso fazer 6 piquetes de 36,91 hectares para vaca, 6 piquetes de 1,8 para touro, somando os dois, né? Eu preciso fazer 6 piquetes de 38,8 hectares, porque o touro vai ficar junto com a vaca, né? Então 6 piquetes, 38,8 hectares para a época das águas. Pessoal, e na época seca do ano, como é que eu vou fazer para suplementar esses animais? Então vamos ver aqui como é que tá na época seca do ano, ó. Na época das águas eu consigo colocar 1,4 A por hectare. Na época seca eu só consigo colocar 0,8 A por hectare, porque a produção na seca caiu. Então na época seca eu consigo colocar só 0,8 A por hectare. Então eu preciso suplementar aqui meio A por hectare. Isso vai dar 112 UAs de vaca e 5,6 UA de touro. 118 UAs que eu preciso suplementar. A minha primeira opção é trabalhar com uma taxa de lotação fixa durante o ano. Ou seja, eu vou colocar uma taxa de lotação fixa o ano todo. Eu coloco menos animais nas águas, sobrando capim para a época seca do ano. Então a primeira opção seria isso, ó, eu trabalhar com uma taxa de lotação fixa. Se eu escolher essa opção aqui, eu vou ter que plantar uma área maior. Em vez de eu plantar os 221 hectares, 232 hectares, eu preciso plantar 323 hectares. Porque a minha taxa de lotação vai ser menor, vai ser fixa durante o ano todo. Eu coloco uma taxa menor nas águas para sobrar capim para seca. Então aqui eu preciso plantar 323 hectares se eu for utilizar uma taxa de lotação fixa durante o ano. Então já não é mais... Aqui é se eu for utilizar uma taxa nas águas e uma taxa na seca. Então se eu quiser utilizar uma taxa fixa, eu vou ter que aumentar a minha área de pasteio. 321 hectares, já vou trabalhar com 1 UA por hectare. Tá? E aqui vai ser a mesma coisa, né? 25 e 5, porque são animais de mesma categoria. Então aqui eu teria que fazer, vou botar aqui esse aqui mais esse aqui. Eu teria que fazer 6 piquetes de 53 hectares cada, somando touro mais vaca, né? Então ficaria 6 piquetes de 53 hectares e não 6 piquetes de 38 hectares. Essa seria a primeira opção. A primeira opção seria trabalhar com a taxa de lotação fixa durante o ano todo. Qual a segunda opção, professor? Caso você queira utilizar o capim andropolo nas águas, com a máxima taxa de lotação dele, botar 1,4 A por hectare. A segunda opção seria você vedar uma área de pasto de braquiarão por 70 dias no período chuvoso e colocar as UAs excedentes nesse pasto vedado. Aí nesse caso você iria plantar os 232 hectares de capim andropólogo. Esse capim seria manejado com a taxa de lotação máxima de 1,4 UA por hectare na época das águas. Na época da seca, a taxa de lotação ia cair para 0,8 A, e aí você iria suplementar o restante das cabeças nesse pasto vedado. Você precisaria plantar aí 98 hectares, você precisaria plantar aí 102 hectares de você ia precisar vedar, na verdade, né, 102 hectares de capim braquiária para você poder suplementar esses animais excedentes aqui. Então, só para você entender, você pode utilizar
a taxa de lotação máxima do capim andropógono na época das águas, que seria 1,4 A por hectare. Se você escolher essa opção, você vai precisar plantar 232 hectares de capim andropógono para fazer o pastejo rotacionado na época das águas. Na época seca do ano, você vai reduzir a taxa de lotação de 1,4 para 0,8 e vai ter que fazer um pasto vedado, vai ter que vedar uma área de 102 hectares de braquiária brisanta para suplementar esses animais, né, para ter uma área de volumoso suplementar para esses animais excedentes na época seca do ano. Se você quiser trabalhar com a taxa de lotação fixa durante o ano, esquece isso aqui. Você vai plantar 323 hectares de capim andropógono e vai trabalhar com a taxa de lotação fixa de 1 A por hectare ano, tá? De qualquer forma, você vai ter que usar aqui a área do pasto vedado somado com a área plantada, vai dar, né, vai dar mais ou menos 300 hectares aqui, ó. Se eu somar o pasto de andropógono mais a área vedada, vai dar 330 hectares. Se eu trabalhar com a taxa de lotação fixa, eu vou ter que plantar também praticamente 330 hectares de capim andropógono. Então a opção está em suas mãos. Ou você trabalha com uma taxa de lotação variável, colocando 1,4 A por hectare nas águas no capim andropógono e veda mais 102 hectares de capim braquiarão durante 70 dias nas águas para alimentar o excedente de cabeças que o seu pasto de andropógono não consegue suportar na seca, ou você trabalha com a taxa de lotação fixa durante o ano de 1 A por hectare e planta 323 hectares de capim andropógono. Pessoal, o que você acha melhor? O que acontece? O capim andropógono ele tem um crescimento mais rápido na época das águas. E na época seca ele tem muito talo, né? Então na época seca ele não é uma gramínea adequada para você fornecer na época seca do ano. Para o capim andropógono eu prefiro essa opção aqui, você utilizar a máxima taxa de lotação na época das águas e vedar um pasto de braquiária brisanta para a época seca do ano. Você vai ter um desempenho melhor, porque o braquiária já tem mais folha, ele consegue manter o valor nutricional na época seca do ano, coisa que o andropógono às vezes não consegue. Então, para o capim andropógono, eu recomendo que você utilize a taxa de lotação máxima nas águas e vede o pasto e faça uma vedação de pastagem para a época da seca, utilizando o capim braquiarão, tá bom? Uma outra opção também é você plantar cana, ou você plantar capim elefante ou fazer silagem, tá? Olha só, você precisa plantar 2,8 hectares de capim elefante, 2,9 hectares de capim elefante, ou 2,9 hectares de cana de açúcar, ou 9 hectares de milho para fazer silagem, ou 7 hectares de sorgo para fazer silagem. Que eu não recomendo para gado de corte, porque vai aumentar muito o custo de produção, mas é mais uma opção que você tem, tá? Então esse foi o exemplo que eu dei para o andropógono. Você pode fazer o exemplo que você quiser, tá? Se você quiser comprar a planilha e falar, professor, eu quero que você... essa planilha eu gostei, eu quero que você faça um exemplo para mim, para um lote de 100 animais em recria. Eu já mando essa planilha pronta para você com um exemplo pronto, tá? Então, o exemplo que você quiser que eu faça para você, eu já mando a planilha pronta com um exemplo pronto. Você já vai ter a opção de fazer o pastejo ou o ano todo, com a taxa de lotação fixa o ano todo, que eu não recomendo para o andropógono, ou já vai com a área vedada para o rebanho que você quiser. Pessoal, eu tenho 3.000 vacas. Faça 10 módulos desses piquetes para um lote de 300 vacas. É só você pegar 3.000 e dividir por 10 módulos de piquete, tá? Pessoal, eu tenho outras gramíneas, eu não tenho só andropógono. Eu tenho planilha para todas as gramíneas, né? Para o braquiarão, para o Tanzânia, para o mombaça, para o midícula, para o cochicross. Tem planilha para todo o tipo
de gramínea, é o mesmo princípio, só muda a produção, tá bom? Espero ter ajudado você. É uma planilha simples, de fácil aplicação. Espero ter ajudado, elucidado, tirado um pouco as suas dúvidas. Se você quiser que eu faça um outro exemplo aqui, deixa o comentário abaixo que eu faço o exemplo que você quiser, tá? Se ficou alguma dúvida em relação à planilha, manda um e-mail para mim que eu tiro a dúvida para você. Essa planilha não é gratuita, tá? Se você tiver interesse nessa planilha, manda um e-mail para mim que eu te informo como você faz para comprar e adquirir essa planilha, tá bom? A nossa missão aqui é manter o produtor informado. O produtor bem informado é produtor de sucesso, é produtor que ganha dinheiro. Um abraço, sucesso sempre, até a próxima aula.